Estou compartilhando com você algumas dicas que aprendi ao longo dos anos, décadas cultivando o aipo. Com diferentes níveis de sucesso, acho que é um dos vegetais mais difíceis de cultivar realmente bem. Ele vai crescer, você pode cultivá-lo, mas se você quer algo como o aipo, que provavelmente está acostumado a comprar, que é tão crocante, carnudo e aquoso, bem, você tem que dar muita água. Essa é a conclusão. Estou em um solo bem pesado aqui. Em solo arenoso, você pode enfrentar algumas dificuldades. Regue diariamente para manter a umidade alta, ele crescerá rapidamente e o recompensará por isso. É o único vegetal que eu chamo assim, é um tipo de planta de pântano. Então aqui temos aipo, aipo-rábano, aipo, aipo-rábano. O aipo e o aipo-rábano têm necessidades semelhantes, mas o aipo requer mais umidade. Ambos foram semeados no meio de março. Agora é um bom momento para fazer a primeira ou única semeadura do aipo-rábano. Então eu faço um par de semeaduras sucessivas durante o verão até o outono. Não fazia isso nos anos 80. Naquela época os verões eram mais curtos e eu conseguia fazer uma única semeadura de aipo durar. Essa é uma opção. À medida que as plantas envelhecem, elas produzem mais brotos laterais e ficam um pouco mais fibrosas, perdendo o frescor e a crocância. Eu recomendo fazer pelo menos 2 semeaduras para obter melhores resultados. Digamos meio de maio, seguindo a de meados de março. Então agora estamos no início de agosto e estamos vendo os resultados dessa primeira semeadura. Uma grande diferença para mim no sucesso foi descobrir as variedades F1. Geralmente não sou fã de F1S. Eles são um híbrido comercial, resultado de uma reprodução forçada, diferente da modificação genética. Isso fez uma enorme diferença. E aparentemente todo o aipo comercial no Reino Unido, pelo menos, são variedades F1, porque você obtém um crescimento mais forte neste caso e uma colheita mais uniforme e confiável. Victoria e Hadrian, ambas duas variedades muito boas. Mas o que eles são propensos, o que o aipo é propenso a partir desta época do ano em diante, e à medida que as plantas envelhecem, é algo chamado septoria. E há apenas uma indicação muito precoce e pequena disso, é onde você começa a ver manchas amarelas nas folhas. Algumas pessoas chamam de praga do aipo, que se assemelha à praga tardia nas batatas em termos de aparência. Isso secou desde então, pois estamos em agosto, mas se fosse outubro, as folhas ficariam marrons e translúcidas rapidamente, e logo você não teria muitas folhas restantes. E então você também tem uma descoloração do caule. Na maioria dos anos, entre outubro e novembro, perco as folhas do meu aipo-rábano para a mesma doença. Não há muito que você possa fazer, é uma questão climática. Mas isso significa que você fica mais saudável. Folhas e caules na primeira semeadura do que você consegue em semeaduras posteriores indo para o outono. E eu trouxe esta folha comigo, na verdade, para mostrar um problema diferente. Encontrei isso em alguns aipos-rábano por lá, que ainda não regamos. No tempo seco, isso é basicamente a crocância do período. Algo que você não gostaria de ver no seu aipo, pois indicaria que a folha está muito fibrosa. Então isso apenas indica que a planta precisa de água. Mas com o aipo-rábano, nesta época do ano, não estou muito preocupado com isso, porque eles não estão inchando muito no momento. Começaremos a regar mais esses em setembro. Então, quando eu os semeio, as sementes são realmente pequenas, né? Semeio-as em bandeja de sementes, pequenas, mudas. Não é prático semear em bandejas de módulos. Cerca de 3 semanas depois, nós os retiramos e colocamos em pequenas células individuais. Novamente, não é adequado para semeadura múltipla. Você quer um caule grande e sólido. Então, eu os cultivo um de cada vez e depois transplanto após a última geada. Normalmente, por volta de meados de maio, o aipo aguenta um pouco de geada, mas não muito. Cobrimos isso por um tempo para acelerar o processo, mas em meados de maio é preciso ter cuidado. Não pode ficar muito quente e seco. Então, você poderia se virar sem isso? E se eu colher alguns agora, isso mostrará o que quero explicar um pouco mais. Por exemplo, este aqui. Na verdade, eu normalmente não arrancaria assim. O que eu quero mostrar é o quão seco este solo está. É incrível considerando o quanto temos regado. Você pode ver um lindo sistema de raízes.
Eles são muito vigorosos, mas isso está me dizendo que precisamos regar novamente, basicamente. Então, se eu cortar isso, eu quero deixar isso aí. Agora temos o próprio aipo, e isso ilustra os brotos laterais que eles produzem. Isso acontece conforme eles envelhecem, então cada um desses é como um mini aipo crescendo do lado, e você pode comer esses. Para mim, é mais um problema se eu estivesse vendendo eles. Ninguém quer comprar mini galhos assim. Mas, por um lado, eles realmente fazem um caldo muito bom. A culinária clássica usa muito caldo de aipo. E se eu aparar isso agora, podemos ver o que sobrou. O que não é ruim, mas está começando a ter um pouco de descoloração ali. E nem sempre tenho certeza do que são algumas dessas marcas, mas se eu tirar a tampa, se você vai guardar isso por algum tempo, tirar as folhas, como em qualquer vegetal de raiz, é bom, porque isso significa que a planta está transpirando menos e retirando menos umidade. Então, aqui temos um talo de aipo e você pode ver que não é enorme, mas é bastante bom. E aqui temos outro. E a diferença com este é que eu fiz um disparo lateral. E é assim, bem, eu acho que este está pegando os brotos laterais, não impediu que ele crescesse, isso é certo. Mas você pode ver basicamente que eu fiz isso cerca de há 3 ou 4 semanas, e um cresceu novamente desde então. Se eu remover esse e a folha, e eu acho que no geral valeu a pena. É a primeira vez que tento isso em uma espécie de comparação. Há um ligeiramente menor ao lado dele. Não significa que todos ficarão maiores por fazer isso, mas eles podem. De qualquer forma, é uma opção. Mas eu pensei em mencionar, porque é algo que eu realmente não vi mencionado em lugar nenhum. Brotos laterais de aipo. E isso te dá algumas ideias de como você pode cultivá-lo de uma maneira um pouco diferente. E aí está. Algumas muito boas. Aipo pronto para comer.